Reportagem capítulo final. Nós mostramos há 2 semanas seguidas como vivem as testemunhas de Jeová. Muitas críticas, muita conversa. E você tirou a sua dúvida? Chegou a uma conclusão? Por que estes homens e mulheres, que são aproximadamente 8 milhões de pessoas, vivem buscando a entrega da palavra de Deus aos homens? A troco de quê? Você pôde ver coisas que você nunca viu. Com exclusividade, passamos um dia inteiro na vida das testemunhas de Jeová. Por que não a transfusão de sangue? Será que eles vivem só para eles? Estão reclusos no mundo deles ou saem também para ajudar o próximo? A última parte da reportagem: As Testemunhas de Jeová no Brasil. As testemunhas de Jeová estão envolvidas também em ajudar as pessoas a aprender a ler e escrever. Alfabetização de adultos. Onde? Nas diversas congregações. Em cada salão do reino. Existe um trabalho de alfabetização de testemunhas ou não, de pessoas que queiram da comunidade? Da comunidade. Pô, isso é fantástico. A gente oferece, então, até para pessoas que a gente encontra em qualquer parte do país que queira aprender a ler e escrever, então nós temos uma cartilha. Tem um muito professor? E tem pessoas treinadas, professores para isso aí. E os salões de aula são nos salões do reino? No salão do reino. Fantástico. Geralmente tem uma sala B, um lugarzinho assim, menor, dependendo do número da classe. Pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe exatamente dessa obra social que fazemos. O que o Jornal Extra do Rio está falando aqui? Foi ali quando teve uma enchente. Uma enxurrada, né? Que levou tudo, né? Exatamente. E aí vocês atuaram ali, Atuamos, na reconstrução das casas? Na reconstrução das casas e tudo. E as casas foram feitas por voluntários testemunhas de Jeová. Não diga, todas, mulheres, homens, todos, exatamente, né? E quem pagou isso tudo? Então, através a comunidade. Dos donativos, os voluntários, as testemunhas de Jeová na localidade se arregimentam para poder fazer exatamente. Essa atuação é mundial? Mundial. Em toda parte essa do ação, mundo. essa atitude de vocês, ela é mundial? Se olhar, por exemplo, o nosso site JW, setor imprensa, sim, vai ter ali várias notícias do que acontece ao redor do mundo e como é que nós ajudamos na África, mesmo nas Américas, em época de calamidade. Porto Alegre, as enchentes, Santa Catarina também? Já foi mobilizado o pessoal para verificar a necessidade. Daí eles reportam para a sede. Sim. E daí então é enviada a orientação do que fazer naqueles casos ali. Entendo. Outra coisa é ajuda a pessoas cegas. A produção de publicações bíblicas em braille. Isso é muito importante. Até mesmo os cegos não ficam alheios ao que a Bíblia Sagrada diz. Para testemunhas de Jeová ou para comunidade? Qualquer pessoa que queira ter a Bíblia Sagrada, receber uma publicação bíblica, então pode, através da testemunha de Jeová na localidade, fazer um pedido que é enviado para que eles possam usufruir. Inclusive, há cegos que não sabem o braille. Então há uma cartilha para ensinar o cego a aprender braille. Mesmo longe de um professor? Sim, porque o professor, uma testemunha de Jeová local, estuda com ele a cartilha para ensiná-lo. E aí depois ele recebe as publicações em braille para poder tirar proveito. Uma outra obra que fazemos é para pessoas surdas, que já visitamos lá o departamento de língua de sinais. Isso é fantástico, é fabuloso. Poucos fazem porque é um trabalho muito caro. E aqui então famílias de pessoas em situações de risco. Por exemplo, a questão de pessoas que sofrem com abuso de álcool, drogas, violência, inclusive doméstica. Então, todas as publicações que ensinam a pessoa a conviver... São os quimiodependentes, os viciados. Isso. Então, a Bíblia Sagrada tem orientações para isso também. E a Organização de Jeová,
Então faz publicações. A Bíblia fala em quimio-dependente, em viciados em drogas, esse negócio? Não, porque não era conhecido exatamente ali, mas ela fala, por exemplo, a questão da pessoa ser limpa na mente e no corpo. Essa imagem não de extremista, mas essa imagem não, pelo amor de Deus, eles são muito fanáticos, só pensam nisso, esse negócio todo. E aquele negócio de bater nas portas das casas, a pessoa fala, diz que eu não estou. A testemunha de Jeová, por que você acha que se deu esse anti-testemunha de Jeová? Aqueles que leem a Bíblia sabem que Jesus fazia esse trabalho, né? Ele ia nas casas das pessoas. Os apóstolos continuaram fazendo esse trabalho. É fato. E aí as testemunhas de Jeová procuram seguir o exemplo, né? Porque na casa das pessoas é o habitat natural daquela pessoa, é onde ele se sente à vontade para se expressar, para fazer perguntas, exprimir suas dúvidas, né? Então é o local ideal para você preencher o que falta na pessoa com algo da Bíblia Sagrada, entendeu? Só que alguns acham que é um incômodo isso, né? Eles estão na casa deles e tal, não querem ser incomodados. Como é que você me abordaria? Eu estou andando na rua, fica aí. Eu estou andando na rua e vocês dois, geralmente andam em dois. Por que andam em dois? É o padrão que Jesus colocou, né? Sempre eram 12 apóstolos, ele mandou dois. É um cuidar do outro? Isso. Muitas vezes um está falando, o outro já está também com argumento ali para dar uma ajuda. Entendi. Então, como você me abordaria? Estou chegando, pois não? Então, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Estou meio apressado. Nós estamos transmitindo uma mensagem da Bíblia Sagrada para as pessoas a respeito de uma melhora no futuro da humanidade. Você acha que há perspectiva de melhora no futuro da humanidade? Puxa, você não quer falar disso aí tomando um cafezinho? Tudo bem. Se eu te rechaço, como é que você sai? Então, olha, você fica com esse cartãozinho, você vai ver nosso site. Sensacional. Então, aí você pode em casa ver. E quando uma testemunha vai bater na sua porta, aí você pode dar um bom papo com ele. O padrão deixado por Jesus Cristo de levar a mensagem, logicamente, hoje é moderno, com carrinhos e tudo, publicações. Deixa eu mostrar um carrinho, deixa eu mostrar um carrinho aqui. É esse aqui? Exatamente. É esse, aí vira isso aqui, né? Aquele carrinho é transformado nisso aqui num ponto qualquer. Isso. Numa estação de metrô, numa rodoviária. Aí eu venho e falo, poxa. Aí eles falam, é de graça, eu posso pegar um livrinho e levar? Exatamente. Perfeitamente. Quem paga? Tudo isso são pelos donativos voluntários. Alguém está pagando, Especialmente das próprias testemunhas de Jeová. E outros que também simpatizam com a nossa obra também podem fazer doações, donativos voluntários. De qualquer religião? De qualquer religião. Tem empresários ricos, testemunhas de Jeová? Tem muitos. Que fazem cheques gordos no final do mês? A gente não sabe porque o donativo é voluntário e anônimo. É colocado lá. Quem administra o dinheiro? Tem pessoas que mexem com os donativos e trabalham com isso aí, entendem da questão. Agora, logicamente, não fazemos investimentos como as outras religiões fazem, grandes investimentos para ganhar mais dinheiro. Eles são aplicados, os donativos são aplicados na obra assistencial das Testemunhas de Jeová. Então, por exemplo, construção de novos salões do reino. Nós temos um grande programa aqui no Brasil, no mundo todo existe, né? Então, com esses donativos, para ampliação de locais apropriados. Os salões do reino são próprios? Não é aluguel? Na maior parte, sim. Agora, ainda em alguns lugares, nós alugamos locais. E a comunidade paga o aluguel? Isso, os irmãos locais. E vocês dão apoio de estrutura e de infra para eles? Para eles. Ainda hoje você vai saber que história é essa de não poder receber sangue em transfusão. Morre? Eles têm, será, algum plano de saúde para todos os testemunhos de Jeová? Como são tratados? Como ser um testemunho de Jeová? São batizados ou simplesmente aceitam ser? As respostas ainda hoje aqui. Este povo cristão passa pelo mundo distribuindo a palavra de Deus. O que é um ancião? Como são batizados? Por que são expulsos? Por que abandonam? Tudo isso nas Testemunhas de Jeová,
por exemplo, eu quero ser testemunha de Jeová, eu quero entrar, o que faço? Eu falo, eu quero ser testemunha de Jeová, ela está dentro, assina aqui a carteirinha, como que é? Aqui batiza? Não, os batismos são realizados em nossos congressos e assembleias, geralmente É batismo com água, igual o evangélico faz? É imersão. Imersão É total, água, é exatamente água. como Jesus foi batizado. Sim, no Rio Jordão. Então, a sua pergunta, se alguém quer ser testemunho de Jeová, então ele tem um curso bíblico, então por um período é analisado com ele as doutrinas da Bíblia Sagrada, os ensinamentos que a Bíblia contém, e depois desse período, ele vai decidir ser uma testemunha de Jeová. Aqui tem o Espírito Santo ou não? Depende no de como batismo você... ele recebe o Espírito Santo? Não existe como... A pessoa simboliza a sua dedicação pelo batismo, ela faz uma dedicação a Deus antes, depois que ela aprendeu sobre o Jeová Deus. O que é fazer uma dedicação então, a Jeová? Ela decide no coração servir a Jeová. E como é que você vai saber se você... Não, é isso entre ela e Jeová Deus. Então ela entra e você não sabe se ela é de fato. Daí, então, ela vai para o batismo. E no batismo, então, é um símbolo público E de quem que ela batisma? já fez. Geralmente são outros anciãos que estão ali. Isso que eu ia falar. Anciãos são os pastores, na escala hierárquica são os graduados na fé. Isso, são mais ou homens menos isso. espirituais, homens espirituais. São A questão alguns de ou são ancião- muitos? Você é ancião? Não, sim, exatamente. Tá. Ancião. também é. Assim, ó, a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 3, por exemplo, ela estabelece ali uma série de requisitos para que os homens que desejam servir nesta qualidade, eles têm que preencher. Em que qualidade? Testemunho de Por exemplo, Jeová? Não, como ancião. Como ancião. Entendi. Então ele precisa ser, por exemplo, alguém que é estudioso da palavra de Deus, que já está servindo por alguns anos. Que mantém a palavra, que Exatamente. vive ela, né? Não pode ser um brigão bêbado, Entendi. não pode ser alguém que seja recém-convertido. O brigão bêbado pode ser Jeová? Pode ser testemunha de Jeová? Pode ser. O brigão desde bêbado? que ele abandone essa situação. Tá, eu entrei para testemunha. Quando a gente já conversou ali, optei em ser Jeová e tal. Vocês investigam a minha vida? Não. A capivara. Os tombos que eu dou nos outros. O caso é o seguinte, como nós falamos antes, a pessoa passa por um curso bíblico. Daí a pessoa vai aprender, por exemplo, as normas de Deus quanto à moral, por exemplo, né? A questão moral sexual e a moral geral, né? Sim. A honestidade e assim por diante. Então a pessoa sincera, ela começa a fazer as mudanças na vida dela. Sei. Não há necessidade de investigar o que a pessoa fez, o que fazia antes. É o que pode mudar o seu proceder e ele vai aceitar. Agora, logicamente, a partir daí, ele se compromete a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, a Bíblia. Ninguém vai ficar investigando a vida dele, sabendo o que ele faz fora. É a consciência treinada dele. Mas eu ouvi dizer que vocês convidam muita gente para ir embora, para se retirar. Quando alguém viola princípios espirituais, muitas vezes a própria consciência da pessoa a exclui. Há muitos casos em que a pessoa chega na congregação e ela então pede ajuda porque ela violou uma lei, e os anciãos nas congregações são treinados a ajudar essa pessoa. A gente não expulsa alguém só porque uma pessoa cometeu um pecado considerado grave. Mas se tenta dar ajuda espiritual. Se alguém chegou nesse ponto, é porque talvez ela tenha negligenciado alguma coisa na sua espiritualidade. Então os anciãos são treinados para ajudar essa pessoa, a fim de que ela continue servindo a Jeová com uma boa consciência. Desde que ela se arrependa e continue na congregação, ela é aceita ali na congregação. Só se expulsa, como você falou aí, só se exclui alguém. Convida para sair. Exatamente. Quando essa pessoa ela não quer mais receber ajuda e quando ela não vive mais segundo esses requisitos. Ou ela mesma decide abandonar a organização. Né? Eu não quero mais servir a Jeová, eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes, então aí respeitamos o desejo dela. O próprio Jeová Deus, ele não quer ninguém servindo a ele sob compulsão.
mas ele quer a pessoa servindo espontaneamente. Nós entendemos isso. Há muitos casos de pessoas que deixam a organização e depois caem em si e decidem voltar, arrependidos. Então ela é aceita novamente. E não é cobrada dela o motivo dela ter saído? Não necessariamente. Muitas vezes a pessoa, ela mesma expõe isso num ambiente de ajuda e ela cai em si sobre aquilo que fez, sem necessariamente alguém ficar apontando o dedo para ela. Os testemunhas de Jeová vivem em comunidade, estão sempre em grupos. Isso não é segregar, afastar quem é de fora, não é uma atitude de se sentir superior, de peneirar, de querer realmente segregar quem não é testemunha de Jeová? Por exemplo, você viu eu perguntando durante todo o tempo da nossa passagem aqui, para os casais de namorados ou quem está casado, assim, e você namora e ela é testemunha de Jeová? É. E se não fosse? Eu não namoraria. E se não fosse? Eu não casaria. Isso não é uma forma de preconceito? Não, porque a pessoa não é obrigada. Muitos que servem a Jeová escolheram casar com pessoas fora. A opção da maior parte, como viu aqui, é porque isso colocaria a pessoa num julgo desigual. Aquilo que poderia ser, por exemplo, uma vida feliz em família, já começa algo incompatível. Se eu tenho um cônjuge que não advoga as mesmas crenças, eu não tenho aquela alegria de chegar e trocar uma ideia com ele daquilo que eu aprendi na reunião, porque mas ele não tem... A instrução é procurar o par testemunha de Jeová? A Bíblia diz que para se colocar no mesmo jugo, né? Então, porque a opção é da pessoa, por exemplo, se eu quero ou não, se eu me apaixono ou não pela outra mulher, não é a congregação, ou o ancião, ou o meu pai, ou minha mãe quem vai discutir isso comigo. Ela não vai regular se você deve ou não. Isso é uma escolha pessoal. Entendo. Agora, a pessoa ciente, a pessoa madura espiritualmente, ela sabe que ela se colocaria num jugo muito difícil, né? Porque a outra pessoa não vai compartilhar as mesmas crenças, as mesmas alegrias, a mesma esperança que a pessoa tem. Seguir o mesmo caminho, por exemplo. Então, eles já teriam ali uma dificuldade logo de início de casamento. Mas não estaria aí uma esperança de trazer uma outra pessoa também para... É congregação, tá certo falar assim? Não seria aí uma outra oportunidade? Alguns pensaram assim e conseguiram fazer isso. Outros não. O descrente, por assim dizer, o levou para o outro lado. Então, corre o risco também. A pessoa tem que assumir esse risco de talvez até ela ser desviada, né? E adotar uma outra crença e assim por aí. Agora pode, e já houve casos de alguém que aconteceu isso e a pessoa veio para adorar Jeová também. Mas é menos que acontece isso aí. Quando alguém conhece a Bíblia, ela sabe que desde o tempo da nação de Israel, o próprio Jeová estabeleceu lá uma regra, uma lei, de que o judeu deveria dar preferência a casar com alguém que adorava Jeová. Na congregação cristã não existe uma regra assim tão direta quanto havia lá na nação de Israel. Mas é uma decisão um pouco lógica, né, de a pessoa tomar essa posição. Os anciãos não impõem a alguém que queira namorar ou que queira casar que ele deve fazer isso ou tem que fazer isso. É uma escolha pessoal, mas o bom senso, a espiritualidade, né, faz com que ela opte por essa escolha. Você vai ver ainda hoje o que pensam os testemunhas de Jeová sobre a transfusão do sangue, por que é proibido? E o que está acontecendo no mundo, essa violência e matança em nome de Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Qual é a opinião deles? É aqui, é já já. Durante todo esse dia em Betel, uma pergunta não me saía da cabeça. Por que não, em nome da vida, ter contato com o sangue, com a transfusão de sangue? O clima ficou tenso, mas eu tinha que perguntar em nome do profissional e em nome do pessoal também. Por que não
se pode salvar uma vida usando transfusão de sangue. Você vai acompanhar agora a principal pergunta, a dúvida que paira no ar. Todos querem saber: por que as testemunhas de Jeová não têm contato com sangue? Não podem fazer transfusão de sangue? Você está comigo num carro e sofremos um acidente. Vem a ambulância e nos leva para um hospital. Você é um ser comum, não está escrito na tua testa que você é testemunha de Jeová. Está escrito em algum lugar do seu corpo? Não. Eu preciso de transfusão de sangue. O médico, rápido, sala de cirurgia. Você, por sua vez, também recebe a transfusão do sangue. O que acontece com você? Que é a testemunha de Jeová. Olha, as testemunhas de Jeová, elas, visando justamente evitar que aconteçam situações assim, onde transfusões indevidas ou indesejadas ocorram, nós portamos um cartão. Já vi, inclusive. É um cartão, uma espécie de procuração, mas ali há diretivas em que nós determinamos o que fazer em situações assim. Geralmente a polícia, ela procura documentos e junto com o nosso documento existe isso. E se não encontrar? Se não encontrar... Não há problema nenhum. Em tese não há problema nenhum. Nem para você. Para ninguém. Entendi. Só para te contar uma situação, uma vez eu estava em casa, porque eu moro em Sorocaba, aqui perto. Sei. Era mais ou menos 2 horas da madrugada. E a polícia me telefonou. Senhor Francisco, o senhor conhece o fulano de tal? Conheço. Nós estamos com um cartão dele aqui, em que ele tem aqui o senhor como testemunha de que ele não aceita a transfusão de sangue. Então, a polícia entrou em contato comigo, com aquele que sofreu o acidente, mostrando que esse arranjo, ele de fato, ele é uma provisão excelente para as testemunhas de Jeová evitarem transfusões indesejadas. Por quê? Por que você não aceita uma transfusão de sangue? Para salvar uma vida, para curar uma doença? Por que testemunhas de Jeová são taxadas no mundo inteiro com esse estigma de não aceitar transfusão de sangue e o tratamento médico é diferenciado? Por quê? Olha, você está sendo muito incisivo em afirmar que transfusões de sangue são sinônimo de vida. Não é bem esse o conceito mais moderno da medicina. Mas as testemunhas de Jeová têm essa diretriz porque a Bíblia especifica isso. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29 na Bíblia, ali fala sobre evitar sangue. E nós não fazemos isso por nenhum fanatismo religioso. Muito pelo contrário, a medicina ela tem encontrado estratégias para atender pacientes que rejeitam transfusões de sangue. Mesmo num momento crítico, você deixaria um filho teu nessa situação? Essa é uma pergunta assim, muito difícil, mas você fez essa pergunta... Eu faço o que todos nós, quando recebemos essas informações, desde que eu conheço o Testemunhas de Jeová, uma das grandes informações e localização é exatamente essa aí. Eles não aceitam transfusão de sangue. Aí eu me coloco no lugar de um pai, ou me coloco no lugar de um amigo andando, como eu disse, do acidente, e gostaria de entender. Você disse que a Bíblia diz para evitar. Evitar não é não, evitar é ser. Você fez uma pergunta sobre a questão do filho, eu vou te responder. Eu sou pai, eu tenho 4 filhos. Parabéns. E eu passei por essa situação. E é interessante, o meu filho, ele tinha acabado de nascer quando nós procuramos um hospital e ele tinha uma espécie de anomalia no aparelho digestivo, que a medicina chama de volvo intestinal. E naquela época, no Hospital das Clínicas em São Paulo, os médicos disseram que ele precisava de uma cirurgia e provavelmente teria que receber transfusão de sangue. Mas o limite daqueles médicos
não era o limite de um outro médico, um professor de medicina que nós contatamos naquela época e que fez a cirurgia no nosso filho e não usou nenhuma transfusão de sangue. Então você note que o que um médico ele diz sobre o assunto parece que está muito limitado à questão do conhecimento que ele tem, enquanto que outro médico talvez já teve experiência, já estudou um pouco mais e consegue fazer a mesma cirurgia. E foi isso que aconteceu com o nosso filho. Então veja, um grupo de médicos dizia que ele tinha que ser submetido a uma transfusão de sangue. E um outro grupo de médicos aceitou o desafio de tratá-lo sem sangue, respeitando as nossas convicções, e essa criança não recebeu nenhum sangue. Ele foi operado no 8º dia de nascido, hoje ele está com 27 anos de idade e ele não recebeu nenhuma transfusão de sangue. Então você disse aceitou o desafio, não é muito risco? É um risco. Mas você não temeu pela vida dele? Mas não é um risco. Diante da atitude tomada pelos pais? Ah, sim, a gente teme, Então, eu sou humano. Mas é um risco onde você não está se jogando no escuro. Eu confiei no médico que estava lá e que disse que ele teria condições de fazer a cirurgia sem o uso de hemotransfusões. E você não confiou no médico que estava falando que precisava de... Isso também não é uma forma de separar? Você está dizendo então que a medicina que usa a transfusão não é uma boa medicina, que a boa é... O médico era testemunha de Jeová? Não. Não era testemunha? Nenhum deles Existem era médicos de Jeová. especialistas em testemunha de Jeová? Então, as testemunhas de Jeová, elas possuem uma entidade, vamos dizer assim, espiritual, teocrática, que visita hospitais e fazemos palestras. E os médicos, muitos deles, começam a aprender técnicas, estratégias para tratar o paciente sem o uso de transfusões de sangue. Mas por que essa, entre aspas, eu sou leigo, neura quanto ao sangue? O entendimento religioso da Testemunha de Jeová determina que os 4 elementos principais do sangue, nós entendemos que violaria esse princípio de Atos 15, 28 e 29. Vamos entender isso aí efetivamente. Aqui, por exemplo, Atos capítulo 15, que é o texto que é realmente a norma para o cristão. Atos 15, capítulo 28 15. e 29. Sim. É muito interessante aqui que os apóstolos, lá no primeiro século, decidiram nessa questão importante. Falou assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Então passou a ser uma injunção. Mas é do sangue de transfusão que fala aí? Não é da adoração do animal, do sacrifício do animal, do consumismo de carne Não. Ele separa muito bem as coisas, né? As coisas que eram sacrificadas a ídolos, porque ele disse assim que era importante obedecer a essa injunção bíblica nessas coisas necessárias. Daí ele começa a listar o que era necessário. Ele diz ali aquilo que foi sacrificado a ídolos, de sangue. Então, depois, aí, aquilo que é de sangue. Tem que abster-se de sangue. A carne. Não, depois fala aqui, do que foi estrangulado, faz uma separação. Veja bem, pense bem. Quando você vai no médico e o médico diz assim, olha, você tem que abster-se de penicilina. É o caso. Ele está dizendo para você o quê? Que você não deve usar penicilina de nenhuma maneira. Você pode, por exemplo, tomar um comprimido via oral. Você pode tomar uma injeção endovenosa. Mas se ele diz, abstenha-se de penicilina, o que você entende? Você entende que de forma nenhuma a penicilina deve entrar no seu corpo. Ou abstenha-se de álcool. Você não vai simplesmente deixar de tomar álcool num copo, né, pela boca oral e injetá-lo na veia. Simplesmente você não vai fazer. A Bíblia diz, abstenha-se de sangue. Uma pessoa que sabe o significado dessa palavra, ele simplesmente entende que ele não deveria colocar sangue de nenhuma forma. Então, é um princípio religioso, é como um princípio moral. Há 27 anos, o que o seu filho usou no lugar do sangue, você sabe? O que foi usado? O que é usado
O que vai substituir a transfusão? O que segura? O que impede? O que faz não precisar? Veja bem, eu não sou médico. Levando por esse lado, como leigo, mas o seu filho passou por isso e o senhor é uma pessoa esclarecida e deve ter se informado disso. Eu já tive essa pergunta feita várias vezes por médicos, que perguntam, o senhor é médico? Entendi. Uma vez eu respondi para um médico que a ciência médica, o conhecimento da ciência médica não é prerrogativa da medicina, especialmente hoje. Você pode ir, por exemplo, no Google acadêmico ou fazer pesquisas próprias. A prática médica é da medicina, é dos médicos, mas eu não sou médico. Mas, devido à experiência que a gente tem em lidar com muitas questões, normalmente nós, Testemunhas de Jeová, que fazemos parte desse grupo, a gente tenta colocar o médico que está com esse dilema de atender, de respeitar a consciência de uma Testemunha de Jeová, em contato com outro médico que tem experiência em tratar Testemunhas de Jeová. E a coisa é muito facilitada. Aquele médico, no caso do meu filho, ele não colocou no meu filho nada com relação a outro tipo de sangue. Por exemplo, o senhor fez uma alusão aí a alguém que entrou num acidente automobilístico e começa a perder muito sangue. Muitos profissionais nessa área, eles entendem que nesse momento a coisa urgente é você manter o volume dentro do sistema circulatório. E não necessariamente você precisa manter o volume dentro do sistema circulatório com sangue. Mesmo porque sangue é uma coisa rara hoje. É rara e cara. Por isso há a necessidade de encontrar o que eles chamam de substitutos do sangue. Embora o sangue não tenha um substituto. Essa palavra substituto do sangue, ela é uma coisa assim, apenas entre aspas. Porque o sangue é uma coisa tão maravilhosa que não há substituto para ele. Mas os mecanismos que Deus criou no organismo podem ser utilizados para minimizar em determinado momento o uso do sangue. Tanto é que há Testemunhas de Jeová que elas chegam a 2 de hemoglobina, 1,8 de hemoglobina. E sobrevivem. Se utiliza de certas técnicas e procedimentos com médicos experientes e ela sobrevive. Agora mesmo em Sorocaba temos lá uma paciente que ela está com 6 de hemoglobina. E os médicos querem transfundir, mas depois de entrar em contato com a COLI, e a COLI provê orientação. O que é a COLI? É Comissão de Ligação com Hospitais. É Brasil todo? Brasil todo. Tem 130 dessas comissões no Brasil atualmente. E você é formada da COLI? por profissionais, exatamente. E você acha o médico para conversar com aquele médico Isso. lá da cidadezinha do interior, lá da... A gente distribui isso, eu vou deixar de presente para você. O que é isso? São orientações que a gente deixa com os profissionais de medicina, mostrando nossa posição ética, nossa posição onde religiosa. Encontrar a solução? E aqui tem várias instruções muito interessantes sobre situações que o médico confronta diariamente, que ele pode utilizar para minimizar o uso de transfusões de sangue. Depois da COLI ter agido em frente ao médico, o paciente não pode ser removido, o médico toma essa decisão em apoio, com o apoio do outro médico da COLI, nomeado pela COLI em outro lugar, deve ser via telefone, conversa como vai fazer, o paciente morre. Não tomou a transfusão, não fez a transfusão. O médico está consciente de que precisava. O médico da COLI falou que não faz isso, e fez e morreu. Existe algum processo? Existe a COLI de advogados para segurar esse rojão para Testemunhas de Jeová? Psicólogos para apoiar a família que não aceitou a transfusão e o ente querido faleceu? Ou isso não aconteceu até hoje? Eu não me lembro. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Olha, A responsabilidade de dizer não à transfusão. Eu trabalho. Mesmo tendo razão. Eu trabalho nesse campo desde 1984. 84 para cá são 34 anos. Eu não me lembro de nenhuma situação em que um paciente tenha, vamos dizer assim, morrido e os parentes Testemunhas de Jeová tenham processado. Não, o próprio hospital, o próprio médico que não é
Eu não estou dizendo que não aconteceu isso. Sei, não, eu entendo, você não tem olha, conhecimento disso. Quando o professor Zerbini, ele era um dos papas, um dos pioneiros da medicina cardíaca no Brasil. Ele recebeu testemunhas de Jeová que promoviam essa questão lá na década de 90, de 90. Naquela época, ele viu as vantagens que havia nisso, no tratamento sem sangue. E muitas das cirurgias cardíacas eram feitas sem uso de sangue. Então, você chegou a fazer transplante cardíaco sem transfusão, né? Porque inclusive, o campo mais limítrofe nessa questão são as transfusões são os transplantes de medula. E já são feitos transplantes de medula em testemunhas de Jeová sem uso de hemotransfusões. Então, hoje não há cirurgia. O senhor está me dizendo que se faz transplante de medula em pacientes testemunhas de Jeová sem o uso de sangue. De sangue? Sim, já foram feitas várias aqui no Brasil, inclusive. Com sucesso? Com sucesso. O senhor vai falar, pergunte para eles. Opinião. Então por que não se faz para todo mundo? Porque é mais fácil fazer com sangue? Por que então não se generaliza e passa a fazer, ou se faz uma campanha, ou se conscientiza as faculdades? Nós trabalhamos nessa direção. Eu mesmo e o grupo da Colite de Sorocaba, a gente já visitou por várias vezes faculdades de medicina e somos convidados para fazer palestras. Só que o processo educativo, ele... É mais caro sem usar sangue? É mais caro? É mais caro. Não. Muito mais caro? Não. É mais caro você fazer transfusão de sangue do que não usar sangue. É mais caro com transfusão? Vários estudos mostram isso. O paciente sai mais cedo do hospital. Você sabe quanto custa uma bolsa de sangue hoje? A bolsa de sangue não sai por menos de R$1.000. Ela custa para o Estado em torno disso. Por quê? Porque você precisa fazer testes para que aquele sangue possa ser dado no paciente. E olhe que nem sempre se faz o teste em todas as bolsas de sangue. No hemocentro, você faz muitas vezes por amostragem. E mesmo assim, as bolsas de sangue custam muito. A comunidade se envolve politicamente? O que você quer dizer com envolvimento político? Com PSDB, PMDB, com o governo federal, com o governo municipal, com o prefeito de Sorocaba, com o prefeito de São Paulo, participa de campanha política? Você deve conhecer as Testemunhas de Jeová e você sabe que nós somos conhecidos por nossa neutralidade. Ninguém fica isento de ver o que acontece no país. Vocês têm algum partido político? Tem deputados eleitos, senadores eleitos? Nenhuma Testemunha de Jeová atua nesta área como deputado, como vereador. Não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode ser candidato? Nós procuramos imitar Jesus. Nos esforçamos nessa tentativa de imitar Jesus. Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos disse que ele era um rei. E Jesus disse, sim, eu sou rei, mas só que o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele era um governante escolhido por Deus, ele vai governar a terra, segundo a Bíblia. Então, se nós adotamos o governo de Cristo, nós não poderíamos, ao mesmo tempo, estar do lado de um governo humano, ou defender a soberania de um governo humano. Nós respeitamos os governos humanos. A Bíblia incentiva a gente a obedecer às suas leis. Você não vai encontrar uma testemunha de Jeová, por exemplo, fazendo passeatas, nós não aceitamos sangue, criem hospitais para tratar a gente, ou derrubem este governo ou aquele governo. Por quê? Porque nós entendemos que a solução para os problemas é Cristo. Então, a nossa luta é pregar de porta em porta, é mostrar para as pessoas que o reino de Deus vai ser a solução desses problemas que a gente tanto quer que sejam solucionados. Isso foi assim, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. No tempo de Hitler, as Testemunhas de Jeová não faziam o Heil Hitler. O que era o Heil Hitler? Na realidade, é uma expressão que significa a salvação vem de Hitler. E nós fomos presos, colocados em campos de concentração. Morreram? 20 mil? Muitas Testemunhas de Jeová morreram lá. 20 mil, que era o Triângulo Roxo. Isso, que era o Triângulo Roxo.
Então nós adotamos essa. Agora mesmo na Rússia, você sabe, as Testemunhas de Jeová lá foram taxadas de extremistas, mas nós não desrespeitamos a autoridade russa, estamos tentando mostrar para eles que não somos assim. O que pensa sobre a Shihá, o que pensa sobre muçulmano, os Testemunhas de Jeová? Essa violência em nome de Deus que está no mundo. Eu fico pensando quando Jeová criou o primeiro homem e a primeira mulher. A Bíblia diz que a mais nobre qualidade que o ser humano tem é o livre-arbítrio. Então, se uma pessoa decide ser muçulmano, ou ser testemunho de Jeová, ou ser católica, é uma decisão que a gente entende que ela fez com consciência e que precisa ser respeitada. Então, nós respeitamos as pessoas que optam por qualquer tipo de religião. Nós não temos aquele sentimento de que tem que destruir os outros para que a nossa religião prevaleça. Não pensamos desta maneira. E os radicais? E Estado Islâmico, Al-Qaeda? Qual é o sentimento de um testemunha de Jeová? Qual é a atitude de um testemunha de Jeová diante disso, com a presença disso na sua comunidade, por exemplo? Aqui no Brasil é até assim, a gente vê mais pela televisão, né? Então, é de silêncio também? Não. Ou se comenta, ou se fala sobre isso? Claro, a gente comenta e lamentamos profundamente que as pessoas cheguem a esse extremo. Mas a gente compreende também que as pessoas chegaram neste extremo justamente por quê? Porque talvez a espiritualidade, a fé em Deus, ela foi desvirtuada. Desde que o homem entrou longe de Deus no Jardim do Éden, quando ele começou a se afastar, muita coisa veio sobre a humanidade que Deus não queria. Mas nós estamos esperando o tempo em que isso vai acabar. E quando é esse tempo? O que é que vocês sabem que eu não sei? Vocês têm o pulo do gato, vocês têm a hora certa, vocês têm a bússola ou a ampulheta, vocês sabem onde está escrito ali naquele livrinho. Você viu a série de congressos que as Testemunhas de Jeová estão promovendo Estou acompanhando agora? ali. Existe um discurso final nesse congresso em que ele aponta algumas características que podem ser observadas no mundo atual para mostrar que nós estamos bem perto, mas muito perto mesmo, de Deus trazer a destruição deste sistema iníquo de coisas, esse sistema ruim de coisas, né, para falar uma palavra mais fácil. E a Bíblia fala de algumas coisas que já estão acontecendo como prova de que a gente está muito perto desse tempo, perto de uma mudança nesse mundo, uma mudança para melhor. Ela não será provocada pelas Testemunhas de Jeová. Nós não vamos pegar em armas e nem temos esse poder de mudar. Mas a Bíblia fala que assim como foi os dias de Noé, são os nossos dias. Quem acabou com o sistema, o mundo lá nos dias de Noé, foi Deus. Assim também hoje. E a Bíblia fala que as pessoas que hoje estão aprendendo sobre Ele, que estão mudando a sua vida, que estão se arrependendo dos seus atos anteriores, elas vão receber o benefício de poder viver num mundo justo. E Deus está estendendo isso para todo mundo, para todas as pessoas. Por exemplo, o nosso site jw.org, não há lugar na Terra hoje em que ele não possa ser alcançado, onde as pessoas não possam aprender sobre a Bíblia. Então, Jeová está providenciando que todas as pessoas na humanidade tenham a oportunidade de aprender sobre ele, de uma forma pacífica, sensata, usando a inteligência. E se a pessoa faz isso, ela é vencida pelos argumentos tão lógicos que existem na Bíblia. Mas não acaba por aí. Nós fomos na reta final visitar o Museu da Bíblia. Fotos, fatos e imagens impressionantes da história cristã do homem. Vamos conhecer juntos fatos e coisas que jamais pensei existissem. E aqui você tem
Uma exposição, um museu, o que seria isso aqui? Uma exposição. Uma exposição. E aqui é claro que a Bíblia teve um autor, 40 escritores? Na verdade, foi mais de 40, né? Porque por exemplo, no livro de Salmos, teve outros escritores. Nós não sabemos o número exato, mas pelo menos 40 nós conhecemos. Nela tem dentro dela 60, um livro tem 66 livros dentro. 66 livros. 1.600 anos. Sim, ó, começou aqui, ó, em 1513, antes de Cristo. Isso é uma réplica da pedra? É uma réplica da pedra. Seria desse tamanho mesmo? Não, isso aqui é só uma representação. Ah, e que tamanho seria a pedra? Você tem noção? Não temos temos noção. Muito bem, esse aqui, olha, é o rolo de Isaías. E o rolo de Isaías foi encontrado no Mar Morto em 1947. E ele tem o nome, o tetragrama Jeová, em vários lugares. Você está vendo ele aqui? Você aperta aqui. Está nesses lugares aqui. Tudo isso aí tem Jeová. Nossa, tudo isso aí tem Jeová. Exatamente. Sabe o que é interessante o rolo do Mar Morto? É que ele é 1000 anos mais antigo do que o Códice de Leningrado, que é do ano 1008. E este aqui é 1000 anos antes. E se você comparar os dois, a diferença entre textos quase nenhuma, embora tenha de algumas diferenças. Quase nenhuma. Sim, tem algumas diferenças. Mas é muito parecido. Muito parecido. Fala da mesma coisa. Da mesma coisa. Isso mostra que os que copiaram não alteraram tanto quanto alguns acham que copiaram. Que erraram, né? Que coisa. Interessante isso aqui. Tudo em ordem, cronologicamente pensado e organizado. Vocês é que fizeram Sim, foi feito aqui. Esse trabalho. Foi feito aqui, é? Veja que interessante essa aqui, é João Ferreira de Almeida, de 1850. Ela tem o nome de Jeová 7.000 vezes nas escrituras hebraicas. 7.000. E foi passando o tempo e foi se retirando esse nome. Quando chegou em 1960, a João Ferreira de Almeida não tinha nenhuma vez e apenas Senhor. Está ali, marcado. Não tinha nenhuma vez Jeová? Sim, eles foram retirando com o E tempo. hoje, tem quantos? Hoje, nas novas edições, já aparecem algumas vezes, em 20 lugares diferentes, mais ou menos. A Bíblia que vocês distribuem, a tradução é de quem? Foi traduzido por uma comissão... Testemunhas de Jeová Testemunhas mesmo. de Jeová. Que tem, na verdade, todas as Bíblias devem ou deveriam se parecer, não é? Deveriam ser a mesma. Exato. Né? E não são. Não são. Algumas têm livros cortados, pedaços ignorados. Olha, a maioria usa todos os livros. É? A gente pode dizer que sim. Por exemplo, você está vendo ali, olha, Bíblia em espanhol, Bíblias em outros idiomas. Mas nessa área aqui, todos eles usaram Jeová. Bíblias em francês, essa Bíblia de 1500. Em português? Também tem. Também tem? Mas nós colocamos aqui outros idiomas também, porque o nome Jeová é usado por outras pessoas também. E está lá em Isaías 42:8, a confirmação, Não, o nome Jeová... que ele fala, ele fala. esse é meu nome. Esse é o meu nome. Então quem quiser discutir, quem falou para você que ele chama Jeová? Ele falou. está lá, segundo Isaías. Se eu colocasse eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não ia ficar esquisito? É a mesma coisa de falar, ô comunicador, ô gordinho, ô não sei o que. Não, peraí, meu nome é Gilberto. Por favor, me chame de Gilberto. Ele também pede isso, me chame pelo nome, ele gosta de ser chamado, né? O que está escrito aqui? É o tetragrama Jeová, são as 4 letras hebraicas. Aqui, olha, até nessa versão pequenininha aqui, miniatura da versão Rei Jaime, ali tem o nome Jeová também. Mas isso aí está valendo? Tá. Isso é uma Bíblia de fato? De fato. Não, isso é uma Bíblia funcional, ela tem todos os... Tem. Tudo? Tem tudo? Tudo. Velho, Novo Testamento? Tem tudo. Tem Apocalipse? Tem João? Tem tudo aí. Dentro de uma caixa de fósforo. O cara tinha um negócio desse aí, se ela fosse proibido de... E ela foi usada em países onde não se podia usar a Bíblia, então se usava dentro da caixa de dentro fósforo. da caixa de fósforo. Então aqui foi quando a nossa Sociedade Torre de Vigia nos Estados Unidos começou a publicar Bíblias, mas eles
contratavam empresas... Foi nessa data? Sim, 1896. Foi a data que começou Testemunhas? Testemunhas de Jeová começaram antes, mas depois foi feita a sociedade jurídica e o objetivo dela era distribuir a Bíblia para o povo a preços que eles pudessem pagar. Então, difundir a Bíblia em qualquer lugar. E agora é gratuitamente. Gratuitamente. Aqui está, uma Bíblia completa do Velho e Novo Testamento em braille. Olha que coisa impressionante, onde nós, a capacidade que ele nos deu, chegamos. Este aqui é um texto da Bíblia. Tudo isso que você está vendo aqui Braille. em braille. Olha que coisa linda. Abrirão os olhos dos cegos. Está escrito na Bíblia? Sim, nós acreditamos que no novo mundo que Deus vai trazer, os olhos dos cegos serão abertos. 5 bilhões de Bíblias já foram impressas no mundo. 5 bilhões. A humanidade tem 7, o mundo, o planeta Terra tem 7, um pouquinho mais de 7 bilhões de moradores. Daqui a 30 anos seremos 10 bilhões de moradores. A preocupação do homem é como sustentar. A Bíblia já está distribuída, porque já temos elas 5 bilhões de Bíblias impressas no planeta Terra. E é por isso que Deus preservou a Bíblia até hoje, para que nós soubéssemos o que Ele pretende para o futuro. Por que Ele deixou a Bíblia para nós? Por quê? Para nos dar esperança, nos mostrar por que Ele permitiu tanta coisa, por que permitiu o sofrimento, por que Ele permitiu a pobreza, a guerra e quando Ele vai acabar com isso. E aqui a esperança que a Bíblia diz. Viver num paraíso desse, em breve. Vai ser assim? Vai ser assim. Sem doença, sem velhice e sem morte. E sem guerra também, tudo que nos atrapalha. Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Isaías. Direto de Cesário Lange, com exclusividade para a TV Leão, pouca gente sabia disso. As Testemunhas de Jeová no Brasil. O porquê, quando, onde foram respondidos. Muito bem, missão cumprida. Retorno à base, mas sem antes abraçar os milhões de amigos que conquistei por este Brasil e dizer àqueles que não entenderam a nossa intenção, o nosso intuito, que era apenas de dar o esclarecimento necessário e se fazer justiça a essa gente que às vezes era muito mal interpretada. O nosso muito obrigado a todos de Betel da Torre de Vigia. O nosso muito obrigado a todas as testemunhas de Jeová, que continuem na sua luta incessante, brigando também contra a má intenção, os maus intencionados e também a falta de compreensão da humanidade. É do homem. Que Deus, Jeová, abençoe a todo o Brasil e a todos vocês que estão na TV Leão. Muito obrigado e até a próxima reportagem TV Leão.